Olá, amados de Deus, que alegria é sempre estar em contato aqui de novo com vocês através desse nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é único: anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e que por graça Ele pode habitar em nós, sermos nós a habitação de Deus. E vão aparecer aí os links na tela da sua TV, youtube.com/PIBlondrina e facebook.com/programa Café e Fé. Você pode ser um aliado nosso. Contamos com a sua participação, com a sua colaboração para que esse programa se mantenha dentro da vontade de Deus. Nós contamos com as suas orações, precisamos que você ore por nós e que divulgue para que esse programa alcance um público cada vez maior para a glória de Deus. Vamos às indicações das leituras dessa semana e já nós voltamos para conversarmos. Havia um senhor que ia lendo a Bíblia num trem e um jovem ouviu ali lendo a Bíblia sem saber de quem se tratava, perguntou assim: "O senhor já foi salvo?" E aquele ancião respondeu: "Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo." Este ancião era o grande teólogo A.T. Robertson. Aqui está uma verdade que precisa de luz. Eu sei que no campo teológico há aqueles que creem que o homem é uma unidade indivisível. Também tem aqueles que admitem que o homem é dicotômico, em que espírito e alma são a mesma coisa. E há aqueles que acreditam que há o corpo, a alma e o espírito. É dentro desta posição que a gente tem procurado escrever esse livro, A Salvação da Alma. Fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. O fui salvo me leva a pensar de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu fui salvo. Mas eu tenho uma alma que traz aí uma bagagem de informações, de traumas, de lembranças, e essa alma precisa ser desmontada, ser desconstruída. Há uma expressão bíblica que é despojada de toda aquela coisa do velho homem. Então eu estou sendo salvo. E é nesse sentido que esse livrinho foi escrito nos vários pontos da salvação da alma. Deus vai realizando uma transformação em nós pelo Espírito Santo e nós vamos reagindo isto de modo voluntário e decisivo para que a realidade espiritual se manifeste em nós. E depois nós saberemos que o projeto de Deus é eterno e nós vamos ter um corpo glorificado. Serei salvo. Fui salvo no meu espírito
estou sendo salvo na minha alma e serei salvo no meu corpo. A salvação em 3 tempos, passado, presente e futuro, ela é uma realidade, me parece, bem consentânea com aquilo que a palavra de Deus revela. Este é o livrinho que nós escrevemos e que a gente indica na nossa estante como uma possibilidade para você ganhar esta revelação, para que Deus lhe dê a certeza de que uma vez sendo salvo, uma vez que você já foi salvo, você está num processo de salvação, de crescimento, que é também chamado de santificação, ou de desenvolvimento da sua alma. E esta é a nossa indicação. Você pode ter certeza que é um livro que tem defeitos, porque somos nós que escrevemos, mas você vai aproveitar muita coisa que vai ajudar em algum aspecto o seu crescimento espiritual. Tá bom? Eu espero que você tenha uma boa leitura desse livreto. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Hoje nós vamos começar aqui uma leitura. A gente está lendo juntos a Bíblia. Nós vamos ler a carta de Judas. Judas era um irmão do Senhor Jesus, fazia parte da família dele. Era um daqueles que não criam em Jesus. Eles só vieram a crer, os irmãos de Jesus só vieram a crer nele depois da ressurreição. E Judas escreve esta carta por causa de uma série de problemas que estavam surgindo no seio da igreja primitiva. E nós vamos ler um pouco aqui em busca daquelas pepitas ricas da graça, da palavra de Deus. Nós usamos uma versão que é a nova versão transformadora, mas vamos comparar também com uma outra versão que é chamada ARA, Almeida Revista e Atualizada. E a gente vai andando aqui nessa caminhada. Ele diz assim: eu, Judas, escrevo, eu, Judas, sou um escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Escrevo esta carta aos que foram chamados por Deus o Pai, que nos ama e os guarda sob o cuidado de Jesus Cristo. A outra versão vai dizer assim: Judas, servo de Jesus Cristo
irmão de Tiago, aos chamados, amados e guardados por Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Ele está chamando a nossa atenção aqui para três coisas importantes. Ele diz que nós fomos chamados. A igreja é uma realidade dos chamados para fora. Eclesia, igreja. Nós fomos chamados por Deus de um mundo caído para pertencermos à família de Deus. Ninguém pode participar da igreja de Deus se não for chamado por Deus. Não se trata de algo, de uma iniciativa própria, aos chamados. E ele diz, esses chamados são amados. São pessoas que experimentaram aquele cuidado do amor incondicional e gracioso de Deus. E são guardados em Jesus Cristo. É através do Senhor Jesus, por meio do Senhor Jesus, que nós ganhamos a dimensão da filiação de Deus. Ele diz no versículo 2, que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Eu preciso da misericórdia, que é Deus não me dá aquilo que eu merecia. Nós temos uma diferença entre graça e misericórdia. A graça é quando Deus me dá o que eu não merecia. E a misericórdia é Ele não me dar o que eu merecia. Por causa do pecado, por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa da soberba, por causa da incredulidade, eu merecia o inferno. Pela misericórdia, o Senhor Jesus anulou o castigo e, com o seu castigo, Ele nos trouxe a paz. A misericórdia anula aquilo que eu merecia, a punição. E a consequência disso é que Ele me traz paz. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e, uma vez ganhando essa dimensão, amor. Porque se eu não tenho amor e se o amor não cresce na minha vida, alguma coisa está errada. Esta é uma espécie de saudação que Judas faz. Ele começa a sua carta dizendo quem era ele, Judas, que ele era um escravo de Jesus Cristo, um servo de Jesus Cristo, que ele não estava opinando simplesmente por conta própria, mas ele estava na dependência do Senhor Jesus Cristo, que ele se identifica como irmão de Tiago, que foi um dos líderes da igreja primitiva, que chama essas pessoas de chamados, amados e guardados em Jesus Cristo. E ele coloca essas três palavras, misericórdia, paz e amor, como bottoms, identificadores da nossa vivência e da nossa caminhada cristã. Em seguida, ele faz uma observação. Ele vai chamar a atenção por causa dos falsos mestres, o perigo dos falsos mestres, aqueles que se infiltraram e que se infiltram na igreja. E ele começa dizendo, amados, vocês que são amados, que são estimados, vocês que são favoritos,
Vocês que são dignos da graça de Deus, que se tornaram aí portadores desta graça, embora eu planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé de uma vez por todas foi confiada ao povo santo, ao povo de Deus. Ele está chamando a atenção daquela turma que iria receber a sua carta, quando eu estava empregando toda a diligência para escrever-vos acerca da nossa salvação comum e me corresponder com vocês, exortando vocês a batalharem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Significa isto que nós temos uma batalha na vida cristã, porque existem os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos padres, os falsos que tentam incutir coisas que não pertencem à nossa fé, à nossa crença. E ele vai dizer isso de um modo muito categórico. Ele diz que, no versículo 4, pois alguns indivíduos perversos, eles se infiltraram no meio de vocês sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar a vida de modo vulgar, imoral, inconsequente. Certos indivíduos se introduziram dissimuladamente. Você não percebe que eles estão lá, mas eles estão lá. E eles trazem um prejuízo enorme. Ele está dizendo aqui, esses são homens ímpios, homens que transformam em libertinagem a graça de Deus e negam o nosso Senhor e soberano Jesus Cristo. Eles colocam dentro do contexto da igreja aquilo que eles querem. A palavra libertinagem é alguma coisa, transformam, é como se você pusesse água no vinho. Você dilui, ou água no leite, você dilui a graça de Deus, fazendo com que ela não tenha a sua maior expressão. Essa leitura vai ser um pouco cadenciada, que a gente vai aproveitando aqui e ali, mas já eu quero voltar para continuar falando com vocês sobre esta carta. Judas, ele está dizendo que tem uma gente que penetra sorrateiramente na igreja para diluir a graça de Deus, para torná-la libertina, achando que todas as coisas são possíveis. E no verso 5 ele diz assim: ainda que já saibam destas coisas,
eu desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Nem toda gente que está na igreja está em Cristo. E tem muita gente na igreja que está na igreja para gerar problemas. Eu não posso mexer com eles. Jesus disse que é o trigo no meio, é o joio no meio do trigo. Mas é bom que a gente lembre que essa turma vai receber uma punição do Senhor que eu não sei como é. Ele vai dizer que os anjos, ele diz no versículo 6, também lhes lembro que os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar que pertenciam, Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. Se essa turma que está aí pensando que vai levar vantagem, pode levar por algum tempo, mas depois tem um duro castigo. Porque ele está lembrando que até os anjos, eles não estão isentos, eles não ficaram isentos, eles estão guardados sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E ele vai mostrando mais, ele diz assim, e não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Não pense que eu vou implantar na Igreja de Jesus Cristo estes pensamentos vadios, esses pensamentos inconsequentes e não ter a devida punição. Nós vivemos hoje o tempo da graça, mas há um julgamento e eu preciso da consciência. Ele lembra que o povo de Israel saiu, mas Deus puniu aqueles que foram rebeldes. Lembra que os anjos que não guardaram as suas posições de autoridade, eles foram mantidos sobre correntes eternas, e fala de Sodoma e Gomorra que foram destruídos. E então ele diz, ora, da mesma forma, essas pessoas afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres superiores ou sobrenaturais. Eles estão fazendo isto, mas ele diz, esta turma não pense que não vai receber o justo castigo. No verso 9, ele apela aqui para um exemplo. Ele diz, mas nem mesmo o arcanjo Gabriel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas, o Senhor o repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. É um campo que nós não temos que maldizer, nem xingar, nem blasfemar. É um assunto que entregamos a Deus porque Deus vai cuidar destas pessoas. No verso 10, ele vai dizer, tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem, como criaturas irracionais, agem segundo os seus instintos e desse modo provocam a sua própria destruição.
eles estão agindo de uma maneira como uma pessoa sem entendimento, agindo na corrupção da sua natureza. E Judas chama a nossa atenção no verso 11 e diz: ai deles, que aflição os espera. Pois eles seguem os passos de Caim, enganam outros por dinheiro como Balaão e vão perecer em sua rebelião como Coré. Judas pega 3 personagens do Velho Testamento: Caim, que matou Abel; Balaão, que tentou negociar a hegemonia do povo, a posição do povo judeu com outras nações por propina, por dinheiro; e Coré, que se tornou um rebelde. Ele era um homem que rebelou-se contra Moisés. Então ele pega 3 personagens aqui que caracterizam esta mentalidade. O desamor de Caim para com o irmão e o ódio que ele nutriu, a postura de Balaão negociando e corrompendo, porque fazem por dinheiro, e a rebeldia de Coré, que tenta destruir a autoridade de Moisés. Ele vai dizer que estes homens, que esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração no amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Ele faz uma comparação aqui interessante. Estas pessoas, eles estão participando da ceia, estão participando da Eucaristia, estão participando da comunhão, das festas do ágape, mas eles são como pedras para um navio, estão ali submersa, e isto vai gerar um naufrágio. Mas esse naufrágio é deles mesmos. Judas está chamando a atenção para esta obra sutil do inimigo. E ele diz, sim, eles são como pastores que só se preocupam consigo mesmos. Eles são como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva. Eles são como árvores do inverno, duplamente mortos, porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. É uma turma que está lá, mas não tem a autenticidade da vida cristã. São como ondas de Judas, ondas violentas no mar, espalhando a espuma dos seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo, errantes, condenadas para sempre à mais profunda escuridão. E ele lembra de Enoque, que viveu no 7ª geração depois de Adão, que profetizou a respeito desses homens, dizendo, ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos, ele vem para julgar a todos. Convencerá os pecadores dos seus atos perversos e dos insultos
que provocaram contra ele. São murmuradores, são descontentes, vivem apenas para satisfazer os próprios desejos, contam vantagem em alta voz e bajulam os outros para conseguir o que querem. É isto que é o que acontece. Agora, você conhece essa gente? Você participa desse grupo? Que Deus nos dê a graça de sermos libertos para vivermos para a glória do Senhor. Nós vamos continuar no outro programa lendo esta carta de Judas e fazendo estes comentários. Até o nosso próximo programa. Se Deus quiser. De coração para coração.